que deram um jeito de falar mal até de Frieren, um dos animes mais amados dos últimos tempos. Um anime diferente, num ritmo mais lento, que encantou corações, não seguindo todos os moldes e padrões dos animes mais populares dos últimos tempos. Ainda assim, teve gente pra falar que Frieren era pró-fascismo. É isso mesmo que você escutou. Por que a gente deveria falar sobre esse tipo de coisa? Já é loucura, todo mundo percebe, eu acho. Exatamente porque eu descobri que nem todo mundo percebe. E aí, às vezes, falar do que é óbvio, do que é desconfortável, também nos leva para alguns outros pensamentos importantes, e é isso que eu vim fazer aqui. Comentar qual é essa polêmica que conseguiram envolver o anime de Frieren e como isso também se reflete, talvez, numa crítica que o próprio diretor do anime recentemente fez. Bora conversar sobre tudo isso aqui nesse vídeo. Já compartilha, manda pra galera e deixa o seu like, comenta salvem Frieren, qualquer coisa, porque isso ajuda o vídeo a ser mais divulgado e esse assunto merece divulgação. Bem, vamos lá. Recentemente eu tava pesquisando novamente um outro anime numa outra polêmica semelhante a esta, porque eu queria fazer um vídeo atualizado, exatamente um ensaio mesmo, dizendo por que tal anime não pode ser chamado de isso aí. Já adianto, este anime é Attack on Titan e ele é mais controverso nesse ponto, eu sei, e por isso eu precisaria de mais argumentação e tempo de vídeo. Fica pra depois. No meio dessa pesquisa, qual foi a minha surpresa ao descobrir que pessoas há pouquíssimo tempo atrás começaram a reverberar, a aumentar, expandir, portanto, uma discussão dizendo que a história de Frieren era fascista. Primeiro, o que é fascismo? Eu não vou aqui fazer um aprofundamento político que eu sequer tenho tanto conhecimento para fazê-lo. Porém, isso seria sobretudo um regime totalitário, o fim da democracia, o uso de militarismo, força para coibir qualquer tipo de pessoas, povos diferentes. E o que esse totalitarismo teria exatamente a ver com Frieren? Um anime que começa pelo fim de uma jornada de heróis no universo de fantasia RPG em que eles derrotaram o Lorde Demônio e aí a gente acompanha Frieren, a elfa que vai aos poucos descobrindo o valor da amizade, dos sentimentos, das pessoas, inclusive num discurso que é muitas vezes contra a violência, mais a favor da vida, do dia a dia, das amizades, das relações interpessoais. Tá ficando cada vez mais confuso. Então, o argumento dessas pessoas, pelo que eu vi, era baseado no fato de que no universo de Frieren existem os demônios. Existe inclusive um arco de apresentação dos demônios que já foi mostrado na primeira temporada, em que este povo, como um todo, ele era colocado como 100% equivocado, errado, ruim, que deveria não apenas ser desconsiderado, mas, sobretudo, derrotado, eliminado. Existe até um certo momento em que há uma dúvida, será que os demônios têm um certo sentimento? E uma cena bem marcante mostra que uma demoninha que foi salva por seres humanos não tinha qualquer relação de empatia e acabou ela mesma com uma outra criança. Não existia amor, não existia gratidão, não existia qualquer sentimento positivo nesta raça de demônios ou nesta raça criada dentro do universo de Frieren. A argumentação dessas pessoas que acusam Frieren de ser um anime totalitarista, para não ficar usando toda hora a palavra que talvez o YouTube vete aqui, era que, ao criar este povo e colocá-lo à margem como algo 100% ruim, isso traria uma crescente desumanização do outro, o que na nossa vida real poderia ser um paralelo para a desumanização de certas raças, de certas pessoas, de certos grupos que são discriminados, tratados como inferiores, ruins e que devem, por vezes, para algumas pessoas serem eliminados. E sim, existe essa dicotomia entre bons e maus no universo de Frieren até agora. Mas isso porque a gente está falando de um universo que bebe muito do conceito de fantasia, que vai desde Dungeons and Dragons, que bebe de Tolkien, que bebe de uma narrativa nórdica, que divide o mundo também entre seres monstruosos, seres que são, por essência, no âmago, ruins, e apenas isso. E eu sei que recentemente tem se popularizado cada vez mais essa noção de que todos os personagens, inclusive vilões, devem ser mapeados, construído em camadas para que eles não sejam tão simplórios. Há uma complexidade que por vezes explica atitudes vilanescas, cruéis, mesmo daqueles personagens que a narrativa constrói para você odiar. É nisso que também nascem muito dos anti-heróis. E talvez algumas pessoas tenham desacostumado do conceito de que às vezes os ruins na história serão apenas ruins, porque sim. E mesmo se você olhar dentro do universo de RPG, que eu mais recentemente estou entrando um pouco nessas mesas de RPG, mais em Dungeons and Dragons por si só, você vê que realmente existe o conceito de algumas criaturas que elas são, inclusive, obrigatoriamente
ruins. Elas não podem nem ser neutras ou boas, elas são sempre ruins, porque parte da construção delas tem esse arquétipo. E pronto, por quê? Porque é uma fantasia. E tá tudo bem. No universo de Frieren acontece a mesma coisa. De fato, os demônios, eles são colocados até este ponto que a gente viu como seres ou uma entidade ruim que por si só deve ser eliminada, que a gente tem que torcer para que eles sejam exterminados porque eles só trazem caos. Eles não entendem sequer a noção básica de empatia do ser humano. E por mais que Frieren seja uma história que traz um roteiro que sensibiliza sobre questões humanas, sobre características sentimentais, ela não faz isso com o lado deste subgrupo. E existe um grande problema sobre isso. As pessoas usam isso para fazer um paralelo com situações da vida real. Na minha visão, não. Porque a história pode se valer de signos que ela quiser, mesmo se forem os mais simplórios do mundo. Um monstro que é colocado como um monstro e não precisa ter uma bagagem para justificar porque ele é assim. Simplesmente nasceu e é. Aí a gente vai para uma característica que é usar esse recorte para fazer uma análise da nossa situação real, da nossa vida, colocar esse paralelo para falar de outros povos, da história para fora, bem, você pode fazer o que você quiser, porque ensaios, teses, acadêmicas ou não, ou seu texto no X, Twitter, você pode pegar qualquer base de comparação, artigo ou pessoa para construir a sua tese, mas não para afirmar que uma obra é categoricamente algo, inclusive algo muito pesado, pejorativo, ruim, como fascismo, utilizando argumentos que são falaciosos, portanto, argumentos que não são verdadeiros, falando do mundo para analisar uma obra que é 100% de fantasia, trazendo a sua percepção e projeção do dia a dia para definir conceitos estritos, sólidos sobre Frieren, ignorando tudo que é construído dentro da história, a coerência narrativa interna, que deveria ser, sobretudo, o material utilizado para fazer uma análise e um julgamento de Frieren. Análises aprofundadas e complexas que utilizam a arte, por mais simples que ela seja por conceito, mesmo que o autor não tenha, porque ele quis, criado todas as bases com essas coisas que você está utilizando para analisar a obra, tá tudo bem, porque a arte também é viva. Eu acredito que a arte, quando cai no mundo, ela pode, e na maioria das vezes é ressignificada, pro bem e pro mal. Mas o que estão fazendo com Frieren não é isso. O que estão fazendo ou fizeram com Frieren é pegar a história e distorcê-la para dizer que a história sempre quis, por essência, passar uma mensagem que claramente nunca quis. Se a gente não puder ter mais histórias de fantasia em que apresentam monstros que são 100% cruéis porque farão paralelos com a realidade e essa projeção fará com que os monstros sejam coitadinhos porque não foram humanizados, nada disso faz sentido. Sinceramente, aí não há qualquer discussão, qualquer justificativa, qualquer coerência para que a gente comece a levar a sério minimamente essa argumentação. Mas se não dá pra levar a sério, por que eu tô fazendo esse vídeo? Exatamente porque muitas pessoas levaram a sério. Porque eu já vi esse tipo de coisa acontecendo com outras histórias, no mesmo conceito, no mesmo tema ou em outros, e essas histórias se ampliando para uma bolha maior ou menor e gerando uma histeria coletiva que daqui a pouco, na ponta de lá, a pessoa nem sabe de onde veio, mas ela continua a proliferar, a espalhar essa história, esse argumento, até que às vezes chega num ponto como uma onda que ninguém mais sabe como começou, mas tá todo mundo dizendo que esse anime é isso ou aquilo, que aquela história prolifera esse tipo de discurso que ela não faz. E a justificativa, a pesquisa, a entender por que estão falando isso, ninguém mais quer saber. Porque a coisa já se expandiu a tal ponto que a verdade se estabeleceu em cima de uma mentira. Isso acontece com tudo. E eu não gostaria que acontecesse com uma obra tão sensível e tão boa como Frieren. E aí eu chego no ponto do diretor dessa história, que recentemente fez um pronunciamento falando da preocupação dele da popularização dos animes, especialmente no Ocidente, e como essa popularidade poderia ser uma faca de dois gumes, trazendo ao mesmo tempo mais números, mais dinheiro, mais produções, mas também uma limitação da criatividade dos animes que, segundo ele, seriam a base da maior parte valorosa das animações japonesas, serem tão diferentes e criativas. E é muito fácil a gente entender de onde vem esse raciocínio do diretor de Frieren. Porque realmente, no Ocidente, no Japão, qualquer lugar, se você quer começar a vender o seu produto para cada vez mais pessoas, você vai mapear quem é o seu público-alvo, ou quem você quer que seja o público-alvo, o que esse público deseja, e aí você vai geralmente criar a história se encaixando em moldes
moldes específicos para agradar esse público e ter mais chances de sucesso, portanto de dinheiro. Beleza, isso acontece com série, com filme e agora também com anime. Só que eu vejo a preocupação desse diretor crescendo mais porque nunca antes os animes foram tão popularizados e tão espalhados mundialmente como agora. Há uns 5, 6 anos atrás, talvez um pouco mais, eu fiz um vídeo de uma análise de um relatório do Japão sobre a indústria de animação japonesa e como a balança estava se invertendo para um país que tinha o seu lucro nas animações japonesas, sobretudo na parte interna, no Japão, e cada vez mais isso se expandia para overseas, para fora do Japão, para os países do mundo, inclusive o Ocidente. E isso há 5, 6 anos atrás. Imagina hoje, que você não encontra mais animes apenas na Crunchyroll. Tem na Netflix, na HBO, no Prime Video, tem tudo que é streaming que anteriormente não tinha como foco anime. Agora você vê no top 10 da Netflix, direto, um anime que você sequer ouviu falar, mas tá todo mundo vendo, tá lá. Isso faz com que a percepção não apenas dos japoneses, que sempre foram um público-alvo maior de mangás e animes, mas a percepção do público ocidental também seja tão importante quanto, ou dependendo de onde você quer que aquele anime seja exibido, talvez até mais importante do que a visão interna do país. E querendo ou não, nós aqui temos padrões de consumo que muitas vezes são homogêneos demais. É só você ver como os filmes ocidentais, hollywoodianos, eles seguem basicamente o mesmo padrão. É difícil você ver alguns que despontam como diferentes e dão certo. Quando acontece, inclusive, o sucesso é tão grande que ele é proporcional à novidade que aconteceu. Nossa, algo que fugiu da curva e conseguiu agradar uma galera tão grande. Que case impressionante. Aí os números são absurdos. E por mais que esse movimento seja natural, é uma coisa que faz parte do capitalismo, a galera quer vender mangá, quer vender anime, quer ganhar dinheiro, quer público, a preocupação desse diretor era também que novos autores, que não necessariamente seguem essa cartilha de seguir os moldes da indústria como ela quer vender, eles podem não ter mais espaço, menos do que já tinham, porque eles estão aplicando a sua energia na criatividade, na diferença, e às vezes a diferença precisa de um tempo para maturar. E quando a gente fala de streaming, cada vez mais a repercussão do anime, da série, do filme tem que ser rápida, tem que ser imediata, a resposta do público tem que ser na hora, senão aquilo já é cancelado, já não tem renovação e a coisa vai por água abaixo. O que isso se vincula ao tema anterior? Em duas coisas. Primeiro, que a nossa opinião aqui no Ocidente cada vez conta mais, então a gente tem que ter cuidado com certas afirmações e análises distorcidas. E a segunda coisa é que temos que ter consciência na hora de analisar qualquer história, e eu vou falar um pouquinho melhor disso no outro vídeo sobre Attack on Titan, que algum dia virá, que a nossa bagagem para criar algo, tanto cultural, quanto econômica, quanto social, quanto histórica, ela não é exatamente igual à dos autores desses animes. E essa diferença cultural é o que muitas vezes traz aquela novidade, aquela coisa diferente nos animes, dos cartoons que a gente tem aqui no Ocidente, que fez com que vários de nós gostássemos dessas histórias, inclusive quando era difícil de encontrá-las por aí. Porque essa diferença traz a parte religiosa, a parte de lenda, a parte de costumes de um país, de uma nação que é tão diferente da nossa, que quando chega aqui a novidade é tão boa e a gente abraça essa novidade, que é isso que traz aquela sensação de uma joia perdida num deserto. Seria ruim se nós perdêssemos isso. E algumas discussões como essas acusações sobre Frieren ou qualquer outro anime, que são tão vazias, padronizadas nas nossas perspectivas aqui do Ocidente, ignorando completamente não apenas o autor, quem construiu, mas a base narrativa, construção de roteiro, que independente do país já eliminaria qualquer parte dessa discussão, mas também tem por trás um perigo da gente, de novo, não aceitar histórias diferentes, porque utiliza a mesma régua de análise para todas elas. E aí cria-se distorções. Cria-se discursos que não fazem sentido e análises que, para além da tua bolha ou da sua percepção, geram rótulos para obras tão incríveis como Frieren que não mereciam existir. Vamos aproveitar essas obras e abraçar as diferenças e entender que nem tudo hoje é anti-herói, nem tudo hoje é vilão super bem construído. Às vezes eles são só ruins num ambiente de fantasia, numa história feita com base de RPG por um japonês que veio pro Japão e fala de relações humanas de uma maneira belíssima, mas que isso não significa que o ambiente tem que ser completamente feito nos moldes que a gente deseja para não cair em percepções tão equivocadas como essa que eu abri o vídeo falando. Bem, esse é o vídeo,
essa é a discussão. Eu sei, de novo, que parece algo vazio, que a gente devia ignorar, e o meu impulso inicial, com a maior parte das coisas que eu vejo sobre isso, é realmente ignorar, mas de vez em quando me dá uma sensação de que a gente precisa falar para que, se em algum momento isso começar a crescer de novo, tenha a minha voz, a voz de vocês e de outras pessoas que comprarem essa briga para falar, gente, pode parar por aí, não faz sentido, não vamos deixar a coisa crescer. É isso, espero vocês em todos os próximos vídeos desse assunto ou de qualquer outro assunto um pouco melhor nesse canal, e compartilha esse vídeo que eu acho que é bem importante também, beleza? A gente se vê por aí. Tchau, tchau.